Êxodo 25:8, facinho, é o segundo livro da Bíblia. Boa noite, Mara, boa noite, Iaf, boa noite, Madalena, Matilde, sejam bem-vindas à nossa transmissão. Êxodo 25:8 diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos só mais um instante. Senhor, nosso Deus e Pai, esta noite, Senhor, nós estamos reunidos aqui para adorar, louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Esta noite, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio. Nós repreendemos todo mal, todo levante contra esse culto, contra as nossas vidas, em nome de Jesus. E nesta noite, Senhor, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Que nessa noite o entendimento se abra e a revelação da Tua palavra penetre fundo nos corações, trazendo frutos para o Teu reino, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar, aleluia. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar a respeito do tabernáculo que Deus orientou a Moisés construir. Como naquela época o povo eles estavam rumo à terra que o Senhor prometeu, saindo do deserto, eles não tinham uma parada fixa, eles ficavam um tempo, eles acampavam no lugar e logo eles eram guiados por uma nuvem, a nuvem do Senhor. Logo que a nuvem se movia, eles se moviam na direção que Deus queria. Então, eles não tinham uma parada fixa. Eles passavam um tempo no lugar e depois iam para o lugar que o Senhor ordenava. Por isso, eles não tinham uma igreja, um santuário, um lugar para adorar a Deus, para falar com Deus. Então, Deus ordena a Moisés a construir um tabernáculo. E Deus, ele dá ordem a Moisés para levantar uma tenda. O tabernáculo era uma tenda que ia ser usada pelos israelitas enquanto eles viajassem pelo deserto. Ou seja, um lugar de adoração, mas ele era um lugar móvel, né? Então eles armariam ali. E Deus, ele dedica 12 capítulos para a construção do tabernáculo. E cada utensílio, cada detalhe que havia ali no tabernáculo, ele revelou como ele queria. E assim, aqueles homens não tinham a habilidade para construir, não tinham, né, aquela instrução. E a Bíblia diz que Deus capacitou os homens para construírem, deu sabedoria. Um deles foi Bezalel, que Deus deu uma sabedoria sobrenatural para que ele pudesse construir exatamente como Deus queria. Eu costumo dizer que Deus é um Deus de detalhes. Ele construiu a sua bênção, tudo que Ele projetou para você é rico em detalhes. A gente pensa assim, Deus não se importa com isso, isso é um detalhe. Mas a gente vê, se Deus teve todo esse cuidado com o tabernáculo, imagine com aquilo que Ele projetou para a nossa vida. Você sabe que essa pessoa que está sentada aí do seu lado, ela não está por acaso? É porque o propósito dela está entrelaçado com o teu. Então dá um sorrisinho para ela e diz assim: que detalhe maravilhoso você na minha vida. Glória a Deus. É porque o propósito dela cruzou com o seu, né? Se você parar para pensar, qual que é a probabilidade de você conhecer essa pessoa? A não sei que você veio com ela para a igreja, mas se você conheceu ela aqui, seria muito difícil você conhecê-la em outro lugar que não fosse a casa de Deus. Então, cada detalhe do tabernáculo foi inspirado pelo Senhor. Boa noite, Roosevelt. Cada detalhe foi inspirado pelo Senhor. E Ele falou assim: eu quero que você faça exatamente como eu mandei. Então, não poderia ser algo que passasse despercebido
para Deus ordenar e descrever em 12 capítulos, dedicar 12 capítulos para uma construção que foi totalmente inspirada pela revelação de Deus. Então a primeira coisa que Deus revelou era o material que Ele queria que fosse usado, e o material que Ele escolheu foi a acácia. E a maior parte do tabernáculo foi usado a acácia, tanto para o tabernáculo quanto para a arca do Senhor. A mesa e o altar eram feitos de uma madeira, de uma árvore chamada acácia, que era uma árvore espinhosa, uma espécie de arbusto. Deus escolheu uma madeira simples e difícil de trabalhar, porque ela era espinhosa, mas era uma madeira muito resistente, porque Ele sabia que o tabernáculo, por ele ser móvel, ele tinha que aguentar algumas mudanças, ele ia enfrentar o deserto, ele ia enfrentar algumas tempestades. Então não podia ser qualquer material, tinha que ser um material resistente e que aguentasse as altas temperaturas, assim como as baixas temperaturas do deserto. Não sei se você já teve a experiência de mudar de casa e você tentar levar um armário, e aquele armário não é de uma madeira muito boa, e aí você fala assim: meu Deus, não sobrou nada, é melhor deixar o armário lá. E aí você vê aquele armário que era da sua avó, né? Aquele armário que nunca acaba, que é aquela madeira, meu Deus, quanta resistência, que você não consegue, né? Até é difícil de transportar, porque é uma coisa boa, é um material bom, tanto a mesa quanto os móveis de antigamente. E hoje os móveis praticamente eles são descartáveis. Se você mudar e quiser levar, principalmente da cozinha, às vezes não sobra nada. Então Deus queria um material resistente, porque ela ia ter que durar centenas de anos, indo de um lugar para o outro. Era uma madeira simples que Deus escolheu. Assim como Deus escolhe as coisas simples, as coisas fracas desse mundo, para envergonhar as fortes. É uma madeira simples, uma madeira espinhosa, difícil de trabalhar, mas que dentro dela ia carregar a glória de Deus. Deus escolheu aquela madeira simples para derramar ouro sobre ela, assim como Deus te escolheu. Amém? E tem umas acácias aí que, olha, eu vou te contar, né? Que são espinhosas. Tem umas que Deus coloca na nossa vida para moldar o nosso caráter, para nos melhorar. Então ali você fala: mas como que Deus escolheu uma árvore tão espinhosa, uma coisa tão simples, assim como Deus escolheu você, me escolheu, escolheu aquela pessoa que o mundo não dá nada, aquela pessoa que ninguém coloca crédito nela, aquela pessoa que você achava que nunca poderia dar frutos para o Senhor. Ele escolheu porque Ele viu nela resistência, porque Ele viu em você algo especial. Quantas lutas você já venceu? E Ele escolhe sim as coisas fracas, as coisas simples, as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Aí você fala: mas justo eu, uma pessoa frustrada, uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa com tanto problema, por que Deus escolheu justo a acácia, uma madeira que não era uma madeira nobre, uma madeira simples? Mas Ele olhou para a resistência dela. Assim como Deus enxerga em você às vezes aquilo que ninguém consegue enxergar. E mesmo que você seja uma pessoa que carregue muitas feridas, saiba que as suas feridas vão servir de testemunho para a vida das pessoas, sabia? Às vezes você pensa: por que eu enfrento essa luta? Por que eu passo por essa tribulação? Acredite, na sua área de maior dor é onde Deus vai derramar a maior alegria da sua vida. Onde você foi mais ferido é onde Deus vai te usar para curar outras pessoas. Onde abundou a dor e o fracasso, vai superabundar a vitória e a glória de Deus. O lugar de maior humilhação da sua vida vai ser o mesmo cenário de exaltação que o Senhor vai preparar. É assim que Deus trabalha, porque é a promessa de Deus. Em Romanos 5:20 diz: aonde abundou o pecado, aonde abundou as coisas ruins, difíceis da sua vida, é nesse lugar que vai superabundar a graça de Deus. É a área onde você vai ter os maiores testemunhos da sua vida. Acredite nisso. Talvez você não entenda
porque Deus te escolheu uma pessoa difícil, cheia de espinhos. Talvez você tenha crescido num lar difícil, sem amor, num lugar árido. Assim como Deus escolheu uma madeira simples, a acácia, aquela que era desprezada, mas era aquele material simples que ia carregar a presença de Deus, a glória de Deus. Deus escolheu você para carregar a presença dele aonde você for. Aquele material simples, Deus ia revestir todinho de ouro, assim como ele vai revestir essa área da sua vida. Você pensa assim: poxa, eu sofri tanto nessa área e hoje eu ministro nessa área. Logo que eu passei pelo luto, né, que eu perdi a minha mãe e o céu a ganhou, onde eu ia ministrar, a igreja era impressionante, eu era cercada de enlutados. E eu estava passando pelo processo de cura, porque você fica deprimido, você fica ansioso, você passa por todos aqueles sintomas, né, do luto, da tristeza de perder alguém. Mas eu continuei ministrando a palavra de Deus, eu continuei, não deixei o meu chamado de lado. E aí eu recebia muitos convites para ministrar fora da igreja, em outros lugares. Eu me achava tão sem condições de ir. E aí eu lembro que eu cheguei num culto um dia, e aí eu comecei a orar, era uma outra igreja, e aí Deus me mostrou 4 pessoas que estavam naquele culto, e falou assim: você vai orar por essas 4 pessoas. Eram 4 enlutados, pessoas que tinham perdido filho, mãe, marido, pai. E eu não sabia, eu não conhecia aquelas pessoas. E aí eu orava e abraçava, eu chorava, a pessoa chorava comigo. E à medida que eu orava e ministrava, eu estava sendo curada também. É assim que Deus trabalha, nessa área de ferida, para que você possa ser testemunha, para que outras pessoas possam ser curadas. Aí eu lembro, esse episódio me marcou, porque à noite eu sonhei com um e-mail que eu recebi. Eu me lembrei desse e-mail. E nesse e-mail dizia assim: havia 2 trabalhadores. Havia um trabalhador que trabalhava com 2 vasos nas extremidades de um pau. Um era perfeito e o outro era rachado. O perfeito se sentia orgulhoso porque concluiu o percurso com toda a água. O rachado se sentia frustrado porque concluiu o percurso com só metade da água. E o seu dono, sabendo das suas imperfeições, plantou flores e hortaliças no caminho. Assim ele não desperdiçava a rachadura do vaso. Aquela água servia para regar as plantas e hortaliças do caminho, que serviam à mesa do seu Senhor. Que Deus, apesar das nossas fraquezas, decidiu nos amar. E Ele nos ama independente das nossas rachaduras. As nossas dores não são desperdiçadas nas mãos de Deus. Elas vão servir para gerar frutos para o reino do Senhor. Então a perda é como se fosse uma rachadura na nossa vida. Mas o que é que vai sair de dentro de nós? E eu fiquei com aquele e-mail na cabeça. E aí a gente estava sem carro, o carro estava para consertar. E eu precisava ir para uma consulta, mas não era uma consulta urgente, podia esperar, mas eu fiquei incomodada. Eu falei: eu vou nessa consulta. E aí como a gente estava sem carro, eu pedi um Uber, e era uma mulher. E aí eu falei: Deus, por que o Senhor está me fazendo ir para essa consulta e esse e-mail não sai da minha cabeça? E aquela mulher estava escutando louvor. E aí quando ela começou a escutar o louvor, ela começou a puxar papo comigo. E aí eu comecei a falar para ela assim: olha, eu não sei por que eu levantei da minha cama hoje, nem sei porque eu estou indo nessa consulta, porque eu estou sem carro, era melhor esperar o carro sair do concerto. E aí eu contei para ela a história. Eu falei: olha, existe um vaso perfeito e um outro rachado. Sabe, quando eu perdi minha mãe, foi uma rachadura na minha alma profunda. Mas ali Deus viu o que ia sair de mim. E através dessa rachadura, Deus tem colocado enlutados no meu caminho. E à medida que eu sou consolada, eu consolo, eu sou consolada. E eu comecei a falar dentro do carro, a mulher começou a chorar compulsivamente. E aí eu falei: tá tudo bem com a senhora? Ela falou assim: eu perdi meu irmão essa semana, eu estou inconsolável. E tudo que você está falando está edificando a minha vida. Deus está te usando na minha vida. E ela chorava. Aí a hora que ela parou o carro para despedir, ela falou: eu posso te dar um abraço?
E aí a gente se abraçou no meio da rua, começou a chorar eu, começou a chorar ela, e foi aquela choradeira. E aí o Anderson estava me esperando, ele olhou na câmera, viu aquela choradeira, aquela mulher estranha, correu, falou: o que está acontecendo? E eu não parava de chorar. Ele falou: alguém morreu? Eu falei: não, Deus está fazendo uma obra, me consolando e consolando essa irmã que eu acabei de conhecer. E aí ela pegou meu telefone, ela mora do outro lado da cidade, ela falou: Karen, eu faço questão de ir um dia no culto na sua igreja, eu quero assistir um culto. Eu falei: tá bom. Aí ela pegou, né, ela falou assim: vou lá para a igreja da Karen, de Uber, e vou aproveitar e vou fazer uma corrida. Na corrida que ela estava fazendo, entrou uma mulher chorando porque tinha acabado de perder o pai, estava vindo para o velório do pai. E tudo que eu ministrei para ela, ela ministrou para aquela mulher que estava no carro. Ela falou: Karen, uma jovem perdeu o pai assassinado de forma trágica. E eu ministrei aquelas palavras, e o que aconteceu comigo e com você aconteceu comigo e com ela. Ela chegou no culto maravilhada, já com testemunho para contar. E você vê como que Deus trabalha, né? Que as nossas feridas servem para também Deus usar para a cura de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Deus não desperdiça nada. Saiba que essa luta que você está enfrentando hoje, um dia, vai ser o seu testemunho aqui na frente, para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Então esse foi só o material que Deus escolheu para o tabernáculo. Agora a gente vai viajar para dentro do tabernáculo. Eu coloquei algumas imagens na área de trabalho aí do computador, que, se eu não me engano, está pregação, tabernáculo, alguma coisa assim. Tem uma pasta aí. Dá uma olhadinha aí, Cassiane, fazendo favor. Eu coloquei aí, que eu lembro, eu coloquei. Mas se não tiver, não tem problema. É uma pasta que eu criei. Depois você olha nos documentos mais recentes aí da área de trabalho. Eu criei uma pasta com algumas imagens. E aí a gente vai viajar pelo tabernáculo. E aí, enquanto elas procuram ali, o tabernáculo era assim: ele tinha o átrio exterior. O átrio era o pátio. Quando a gente fala: Senhor, eu quero entrar nos teus átrios, o átrio era um pátio, era uma área descoberta. Então ele tinha esse pátio, que era o átrio, o pátio exterior. Ele tinha uma porta, uma única entrada. Ele só podia ter uma única entrada, assim como Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O evangelho estava todo retratado no tabernáculo. Achou, Cassi? Tá aí nesse computador. Então, ali tem aí quando você abrir, Taíne, você coloca eu não sei se está pátio ou átrio exterior. Eu coloquei o nome de cada cômodo do tabernáculo, para as pessoas terem uma ideia. Então ali, nesse pátio exterior, qualquer um podia entrar. Assim como Jesus, ele não tem acepção de pessoas para salvar, mas ele tem diferentes graus de intimidade com as pessoas. Porque ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem estar com ele. Então você vai ver que existia uma diferença entre a multidão, entre os discípulos, entre os íntimos dos discípulos e entre um amigo mais íntimo. Então a multidão era aquela que vai interessada no milagre. Ela quer uma troca com Deus. Tem gente que vem para o culto, ela quer uma oração, ela quer um milagre, ela quer uma bênção, mas ela não quer se relacionar com Jesus. Então tinha aquela multidão que só estava interessada nos milagres de Deus. Como se você falar: tem um profeta que revela tal coisa, que faz tal coisa, vai encher de gente atrás daquele profeta, atrás de algo que ele possa oferecer, mas não atrás de Jesus. E ali, no meio daquela multidão, ele tinha os discípulos, aqueles que eram mais próximos, os 12, que ele ensinou particularmente, que ele andou com eles no seu ministério ensinando. Desses 12, 3 eram mais próximos. 3 estavam com ele no Getsemane, estavam com ele quando ele ressuscitou a filha de Jairo, e estavam com ele no Monte da Transfiguração, quando ele quis contar um segredo. Ele só chamou os 3. E daqueles 3... tinha João, que era o mais próximo, que era o único que ficou com Jesus até a crucificação.
Ele ficou ali, ao pé da cruz. E João escreveu o livro de Apocalipse. João viu o que ninguém viu. João teve um privilégio que nenhum outro teve, porque João ficou com Jesus até o fim. Se você quer realmente que Deus derrame a glória, a revelação, a graça dele sobre a sua vida, fique com Jesus até o fim, não retroceda, porque Deus tem grandes coisas para falar e para derramar sobre as nossas vidas. Então ali existia o pátio, o átrio exterior, onde qualquer pessoa poderia entrar. Então ali era o pátio. Vamos dizer que aqui é o pátio, da igreja, aqui onde vocês estão sentados. E na frente do pátio tinha um altar de bronze e uma pia de bronze também. E ali Deus descreveu tudo como Ele queria. Aí na pia, o sacerdote, a pessoa vinha para ela entrar no tabernáculo, ela oferecia um sacrifício e o sacerdote pegava o sacrifício, acendia o altar, acendia o fogo do sacrifício e lavava as mãos. Coloca lá o primeiro, eu acho que tem uma foto do tabernáculo inteiro, do pátio, não sei. Tem do pátio? Coloca lá do pátio. Apaga só uma luz aí, Cassi, um pouquinho, só para eu mostrar, só para enxergar um pouquinho melhor, tá? Então aqui, gente, era o tabernáculo, ele tinha uma entrada única e aqui era o pátio. E aqui nesse pátio todo mundo podia entrar, que é o que eu chamo da multidão que segue Jesus. Todo mundo quer milagre, mas nem todo mundo quer Jesus. Só que daqui para cá tinha esse altar de bronze e tinha uma pia. Pode colocar a pia e pode acender a luz, que aí já deu para ter uma noção. Então tinha uma pia que era de bronze. E aí o sacerdote, ele tinha que lavar as mãos e ele tinha que oferecer o sacrifício da pessoa no altar. Então, esse era o primeiro lugar aonde você entra. Então, eu vou falar de nível espiritual com Deus. Você fala assim, nossa, que lindo, aquela irmã usada por Deus, aquele irmão tem revelação de Deus, aquele irmão tem intimidade com Deus. Você pode ser aquele irmão. Basta que você queira se aproximar de Deus profundamente. Você pode ser aquele discípulo próximo. Então, tem gente que nunca vai sair do pátio. Tem gente que não entende as coisas espirituais. Tem gente que subestima as coisas de Deus. Mas quando se vê diante de algo que ela não pode fazer, ela lembra daquele irmão que é de oração. Aquele irmão que fala com Deus. Porque o médico não deu jeito. Porque o homem não deu jeito. Então, ali é o sacrifício. Eu falo que é o nosso primeiro nível de oração, aonde a gente tem que se entregar. Ali tem um altar onde você tem que sacrificar algo e lavar as suas mãos. Então vamos tirar ali o sacerdote, vamos colocar eu e você. Quando você está se aproximando de Deus, existem renúncias que nós precisamos fazer, para que a gente possa passar desse nível de multidão para discípulo, para aprender coisas com Deus. Então ali você tem coisas que você precisa sacrificar. São renúncias. Sabe, igreja, Deus, Ele nos chama como nós estamos, mas nós não temos que ficar como nós estamos. Ele fala assim, vem, a tua fé te salvou, vai e não peque mais. Então, se você é a mesma pessoa, desde que você conheceu Jesus, o Evangelho não entrou na sua vida, porque a gente nasce de novo. Você vai ficar irreconhecível. A sua fala, a sua forma de se portar, os lugares que você faz, anda, tudo muda. Tudo muda completamente. Você se envergonha de coisas que você falava, de coisas que você fazia, de roupas que você usava. O Evangelho, ele te muda por completo. E é uma mudança de dentro para fora. Então existem renúncias. Então o ministério com Deus, ele não começa nos holofotes. Ele começa nas renúncias que ninguém vê. Então quando Jesus entra, você não pode mais ser aquela mesmo barraqueiro, aquela pessoa que na faculdade ia em todas as festinhas. Não, você é o diferente. Você é a diferente. É a que não bebe,
é a que não está no meio da bagunça, é a que não está no meio da prostituição. Porque se você está ali no meio e você falar que você é crente, as pessoas vão falar: você é um crente falsificado. Por quê? Já imagina, você está lá, né? Seu pastor está aqui pregando e o seu pastor está lá na festinha, bebendo, rebolando. Você acha que ele ia ter credibilidade para ministrar uma palavra? Você não ia dar credibilidade para ele. Porque você sabe, a gente sabe que o evangelho não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então, existe uma renúncia, existe algo que você precisa sacrificar. E quando você vai orar e vai buscar Deus, você começa ali sacrificando a sua carne. Você quer dormir, você está cansado. Ai, quando eu estou orando, eu só fico pensando em dormir, eu só fico pensando na janta, eu fico pensando no problema, eu fico com a cabeça na lua. Por quê? Porque o inimigo não quer que você ore, porque a sua carne está gritando. Tem que começar a matar essa carne. Como? Começando a buscar as coisas do alto. Começando a separar tempo com Deus para ouvir a palavra, ouvir louvores, se alimentar das coisas de Deus. Ah, mas eu estou fraco. Aí eu te pergunto, o quanto você alimenta a sua carne e o quanto você alimenta o seu espírito? Aí vai estar a resposta. Qualquer pessoa vai ficar fraca se ela não alimentar o espírito. Mas se ela alimenta a carne, está sempre brigando, está sempre ouvindo notícia ruim, está sempre ouvindo coisas que não edificam, ela vai se enfraquecer. Assim como uma pessoa que treina, que malha, ela não vai conseguir um resultado do dia para a noite. Mas você vai ver a definição no corpo dela, que não tem uma pessoa que não tem disciplina. Então aquela pessoa que tem o corpo definido, ela aguenta pesos que você não aguenta, porque ela está com um nível acima do seu, porque ela renunciou ao cansaço, ela renunciou ao descanso, ela renunciou muitas coisas para ter aquele condicionamento físico, porque ela tem um foco. Assim você tem que ter condicionamento espiritual, de buscar e de se entregar para Deus. Então, começam ali nas renúncias. Olha, eu deixei uma festa para estar no culto. Eu deixei um namoro do mundo para servir a Jesus. Eu deixei algo. Vocês não imaginam o poder que existe na nossa renúncia. Como Deus se agrada quando Ele vê no nosso coração uma entrega verdadeira. Então, ali tem a renúncia, que é o primeiro, que é o altar de bronze e a pia de bronze. Então, você sai desse nível. Então, a multidão, o que a multidão faz? Quando Jesus fala, deixa tudo e me segue, vem ser meu discípulo. Eu não posso deixar tudo, Jesus. Então, você é sempre aquele que é multidão, aquele que te visita, mas não aquele que vive contigo. E aí tem o próximo nível. Aonde que vem o próximo nível? Era o santo lugar. Se chama santo lugar. Então tinha um átrio exterior, e aí tem o santo lugar. E nesse santo lugar tinha uma mesa, um candelabro e um altar de incenso. Coloca a foto, por favor, do santo lugar. E no santo lugar só podia entrar quem era sacerdote, ou seja, quem tinha uma proximidade maior com Deus. Ah, é a pessoa mais santa, a pessoa perfeita? Não, a pessoa que quer Jesus, ela quer Deus. Então nesse lugar aqui, que é um lugar físico, mas existe esse lugar no mundo espiritual. Quando você ora e você se entrega, você não vê mais a hora, você não vê mais cansaço, você tem uma sede de Deus tão forte, porque você entrou no santo lugar. E o que tem nesse santo lugar? Tem um candelabro, tem a mesa com os pães da proposição e tem um altar de incenso. E somente o sacerdote podia entrar naquele lugar. Então o que tinha nessa mesa? Na mesa dos pães da proposição tinha 12 pães feitos de flor de farinha, e cada um representava uma tribo de Israel. Por que chama pão da proposição? Porque o significado dele é pão partido diante da face. Aquele pão que você parte diante de Deus, aquele pão seria comido pelo sacerdote diante do Senhor. Por isso que ele chamava proposição. E o pão representa o fortalecimento através da palavra. Então, quando você se aproxima de Deus, existe um pão, existe uma revelação da palavra para a sua vida. Uma coisa é você abrir a Bíblia e ler, outra coisa é a palavra se revelar a você. Então o sacerdote, ele tinha uma revelação da palavra de Deus.
Então às vezes as pessoas falam: pastora, como que é isso? Você ora e pede a palavra? Sempre. Mas Deus precisa revelar aquela palavra ao nosso coração. O que Deus quer falar através daquela palavra? Então existe uma mesa com pães ali, para você comer diante de Deus. Esse é o santo lugar. Quando a gente fala: eu quero estar no santo lugar, nos teus átrios, Senhor. Átrio é o pátio. O santo lugar é esse lugar aqui, que só o sacerdote entrava. Então, por exemplo, teve um dia que eu acordei, eu orei, falei com Deus, Deus me deu uma palavra. E a palavra falou assim: não tenha medo. O inimigo tem se levantando, tentando te aterrorizar, mas não tenha medo por aquilo que você vai ouvir, porque eu estou contigo. E eu não entendi aquela palavra, mas foi aquele pão que eu comi diante de Deus, na minha oração. Deus me deu aquela palavra. Quando eu saí, eu encontrei uma moça. E naquela época, eu tinha encontrado um nódulo no meu corpo. Só que não era um nódulo maligno, estava tudo certo. Só que eu fiquei preocupada. E aí aquela moça que me encontrou falou assim: olha, eu estou com um nódulo no mesmo lugar onde você tem. E todo mundo falou que era benigno, mas virou maligno. E começou a contar uma história tão assustadora para mim, tão assustadora, e começou a falar: olha, porque esse nódulo é terrível, porque ele foi me destruindo e não sei o que, foi cair no meu cabelo. Meu Deus do céu, ela começou a falar tanta coisa, eu já comecei a passar mal. Não é assim quando você fala assim: apareceu, não sei, quem aqui, levanta a mão, quem aqui não tem mais vesícula? Márcia? Pastor Anderson, os desvesiculados. É assim, quando você fala assim: está com a pedra na vesícula. Quando o pastor Anderson descobriu a pedra na vesícula, falava: tem que operar, tem que operar. Gente, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu ia de carona para o trabalho com umas colegas. Aí qual que era o assunto? A fulana que estava com pedra e foi para o pâncreas e morreu. E a outra que inflamou, não sei o que, era só aqueles assuntos. Eu já começava a passar mal. Ele falou: não vejo a hora de eu descer, porque esse assunto está me deixando mal. E é assim, quando você está com problema, você parece que encontra gente com aquele problema e a pessoa te conta uma desgraça. É como disse assim: nunca procure os seus sintomas no Google. Não é verdade? Porque fala assim, que se você falar, por exemplo, o seu problema para o médico, ele vai falar que é uma virose. Se você falar para o Google, ele fala que você está com câncer e você vai morrer. É ou não é? Tudo você vai morrer. Você começa a ler, você já começa a passar mal. Porque você fala: meu Deus, era só uma unha encravada. Você já está achando que você está com um negócio mortal. Olha, eu li no Google que eu vou morrer. E a sua avó vai falar que é falta de oração. Não é? Então você pergunta para a sua avó, que ela está mais certa. Então, a gente está com um problema e ela começou a falar tanta coisa pesada para mim, pesada. Eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar nervosa. E eu lembrei da palavra, porque a palavra tinha falado para mim: ó, você vai ouvir coisas que vão vir para te assustar, mas não tenha medo, porque eu sou contigo. Aí eu guardei aquela palavra no meu coração. Então, se eu não tivesse me alimentado diante de Deus, aquela palavra poderia ter me derrubado. Quando você vai, Deus mostra ali para você: olha, estão armando uma cilada para você. Quantas vezes, às vezes eu estava assim orando e Deus falava com alguém: ó, fulano, Deus está te livrando de algo. A pessoa: mas do que? Aí no outro dia a pessoa descobria, porque ela está se alimentando diante de Deus. E vem uma palavra. Esse é um lugar espiritual. Será que você já esteve nesse lugar? Esse lugar se chama sala. A gente costuma falar na sala do trono. Então ali existe um pão, que é um alimento, que é uma palavra revelada para você. Você tem uma palavra. Então Deus fala assim: ó, você vai. Deus me deu essa palavra, que eu ia vencer, que esse gigante ia cair. Então Deus dá uma revelação para você do que vai acontecer. Às vezes você fala: meu Deus, eu pensava que aquela pessoa era minha amiga. Deus me falou na palavra que hoje eu ia ter um dia difícil. Deus me falou na palavra que hoje eu ia enfrentar um desafio. Essa é a mesa dos pães da proposição. E o altar dourado com incenso. O altar dourado com incenso, o incenso é aquele que queima
é amargo, mas ele sobe com um aroma doce. Então o incenso, o altar de incenso representa as nossas orações feitas nos nossos momentos mais difíceis de dor e tribulação. É o sacrifício do louvor, é o sacrifício da oração. É aquela oração que você sabe, que você sente Deus de uma forma profunda, que você rasga o coração diante de Deus de uma forma que você nunca rasgou. Começa a subir um aroma suave e agradável a Deus. Eu me lembro de um pai que a igreja inteira clamou porque a sua filha descobriu um tumor no cérebro. E o médico falou: ela precisa operar urgente, vamos operar porque é maligno antes que se alastre. Eu lembro que toda a nossa igreja orou, fizemos rifa para ajudar na cirurgia. E eu lembro desse pai dobrado no altar, ele passou a noite chorando, em vigília, em jejum, pedindo, clamando, mesmo o médico falando, era jovem, 15 anos, já está condenado à morte. E aquele pai passou ali com aquele choro, aquele incenso subindo diante de Deus, quando o médico abriu a menina, e ele tirou aquele tumor, deu benigno, e ninguém sabia explicar por que tinham falado que era maligno. Examinaram a menina não tinha nada, ninguém sabia explicar de onde veio aquela cura. Eu já vi irmãos pedir: pastor, vem orar para eu tirar um nódulo. Mãe de um irmão daqui da igreja para tirar um nódulo aqui no seio, que falaram que era câncer, que ia se alastrar. A igreja orou, o médico abriu, não achou nada na mulher. E ninguém sabia explicar. Como assim não achou nada? Tem 50 exames e era grande. Porque Deus ainda opera milagres. E Ele opera com aquela oração, aquele choro, que você sente a sua lágrima descendo e a presença do Senhor enchendo a sua vida de uma glória poderosa. É a oração no altar do incenso. É aquela oração que você faz nos seus momentos mais difíceis. É o sacrifício de louvor, quando você louva sem vontade, quando você adora sem vontade. Deus opera tantas maravilhas. É ali onde você despeja a dor da sua alma, a dor de ter se decepcionado, a dor de ter sido traído, a dor de não conseguir suportar o dia, sabe? É onde você se derrama diante de Deus. Por que nós estamos tão cansados? Por que nós estamos tão sobrecarregados? Se a palavra diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Por que a igreja do Senhor anda tão pesada, anda tão sobrecarregada? Porque o seu corpo chora. Quando dói tudo, é porque dói a alma. É a sobrecarga do peso nas costas, por não dar conta de tudo, porque você não vai dar conta de tudo. É um peso no corpo por um amor não correspondido. Dói a garganta pelo silêncio que grita, porque a sua voz não está sendo ouvida. É a cabeça que dói, o sono que não vem, a ansiedade que consome, porque os pensamentos começam a atormentar a sua mente, na preocupação de como vai ser o seu amanhã. São preocupações que vêm diante de você, mas Deus diz: você não precisa carregar isso sozinho. Ele diz: vinde a mim, vem para mim. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa de Deus o alívio, é promessa de Deus com a sua palavra. Deixa ali a dor, deixa ali a ansiedade, deixa ali a enfermidade, rasga o coração diante de Deus e diz: Senhor, eu entrego a Ti, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A gente entrega diante de Deus, derrama no secreto, porque é um consolo do Senhor para a sua vida. Derrama diante de Deus sua oração profunda. Ela sobe como um incenso, como aroma suave e agradável a Deus, e Ele recebe. O incenso queima. O amargo das nossas orações que sobe, encontra Deus e volta para nós com peso de glória. Vem um peso de glória e você fala: meu Deus, eu estou com esse problema, mas eu estou tão leve.
Eu estou tão confiante, eu estou tão forte. Por quê? Porque você está no santo lugar. Porque você está comendo o pão que fortalece a palavra. Porque você está derramando diante de Deus o seu coração. E o candelabro, não havia nenhuma janela, nenhuma fonte de luz ali. Então quem estava no pátio, lá fora, era iluminado pelos astros, as estrelas. Ou seja, se tiver de dia eu adoro, se for noite espiritual eu fraquejo. E o que iluminava o santo lugar? O candelabro. E Deus, você tem um outro nome para o candelabro, que eles também chamam de amenorá. E se você não sabe, o símbolo da comunidade cristã em Campo Grande, esse CCCG, se você virar ele de ponta assim, você vai ver que é um candelabro. E o candelabro, ele tinha 7 pontas que imitavam flor de amêndoa. Deus descreveu como ele queria esse candelabro. E eles eram acesos para iluminar o santo lugar. Todo dia o sacerdote tinha que acender, e essa luz nunca poderia se apagar. Essa era a fonte de luz do santo lugar. Ou seja, quem que representa o candelabro? É o Espírito Santo de Deus, que ilumina os nossos corações. É o Espírito Santo de Deus que traz entendimento da palavra. É o Espírito Santo de Deus que leva as suas orações a Deus e intercede por você. Então ele foi iluminado, uma luz constante. E a palavra se revela para você de forma poderosa. É a luz que ilumina. Porque eu li a Bíblia, eu não entendi nada. Está tão escuro, eu não estou entendendo nada. Ali dentro tinha um candelabro. É a revelação da palavra que se abre para o seu entendimento. O que Deus quer falar comigo? É o santo lugar que nós chamamos. E é tão lindo você ter experiências sobrenaturais com Deus. Ali, naquele lugar, Deus traz revelações particulares para você. Coisas que Deus falou só para você. Ele te mostra coisas que você vai passar. Como Deus falou conosco antes da pandemia, vi que a gente precisava se mudar. E eu lembro exatamente do sonho. Eu falei: Anderson, tinha uma praga na humanidade, as pessoas estavam desesperadas, correndo de um lado para o outro. Eu não entendia nada. E a gente obedecia. Quantas vezes Deus falou conosco coisas que não tinham lógica. Mas por que Deus está falando isso? E depois a gente foi entender. É ali que você enxerga. Eu estava apaixonado pelo fulano. Ali Deus revela que não era ele, era um demônio usando ele. E você não vê mais beleza nenhuma naquela pessoa, porque você está sendo iluminado pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que você achava que era sua amiga, Deus vai lá e mostra a real intenção do coração dela. O seu entendimento começa a se abrir. Parece que antes você estava no escuro, você depende do sol, você depende dos astros, você depende de ser dia. Mas ali não, a lâmpada está constantemente acesa. Assim como o Espírito Santo, ele tem que estar constantemente presente nas nossas vidas, para que você não ande sobrecarregado e cansado. É o que a gente chama de santo lugar. E ali, do santo lugar, tinha a última câmara, que era o Santo dos Santos. Ali ele era separado por um véu. E o sacerdote, ele entrava ali com um incensário. Ali não podia entrar sacerdote, era só o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ali naquele lugar tão especial, tinha a arca do Senhor, que era feita de acácia, revestida de ouro. Lá dentro tinha as tábuas dos mandamentos, tinha a vara de Arão, que depois eu vou explicar. E lá dentro tinha um pouco do maná, da comida que o povo comeu do céu. E ali o sacerdote entrava uma vez por ano para orar pelos pecados do povo. Porque quando você ouve que Jesus rasgou o véu e abriu o caminho, e que ele é o sumo sacerdote que nos deu acesso ao coração de Deus, é porque só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. É só ele que tinha acesso a esse lugar. E quando Jesus morre,
A palavra de Deus diz em Mateus 27:51 que o véu do santuário foi rasgado. Por quê? Porque Ele abriu o caminho para que eu e você possamos entrar no santo lugar. E por que você escuta o Santo dos Santos, pastora? Quando a gente canta assim: a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava lá com um incensário cheio de fumaça. E a palavra de Deus diz que ninguém nunca viu a Deus, que a gente não suportaria o nosso corpo, a glória de Deus. E ele entrava com muita fumaça ali dentro. E só ele, Deus via ele, ele não via Deus. E era uma vez por ano que ele podia entrar ali para orar pelo povo. E hoje você tem acesso a orar todos os dias. E você está igual o sumo sacerdote, ora uma vez no ano. A gente tem acesso, ali tinha a arca. E a arca nada mais é que a presença de Deus na sua plenitude. Por isso que a gente fala que esse lugar é o Santo dos Santos. Quando a gente diz para Ele: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Por que ele diz: a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem? Ali, o que iluminava ali, pastora? Não tinha candelabro, não tinha fonte externa de luz. Ali era a Shekinah de Deus, que a gente chama de Shekinah, que a glória de Deus de forma poderosa ilumina aquele lugar. É um lugar onde a presença de Deus é tão plena. E ali só os olhos de Deus te veem. Ali é o seu lugar secreto, a sua salinha de oração, o seu cantinho de oração. Você tem que ter um cantinho de oração na sua sala, na sua casa, aquele cantinho seu e do Senhor. Ali o seu tabernáculo, o seu lugar especial. Assim como você tem que andar com a Bíblia escrita, sabe por quê? Você pode usar sim a palavra no digital, mas olha aqui essa Bíblia, ela é toda escrita, ela é toda anotada. Sabe por quê? Cada vez que você vem no culto e Deus fala com você, você grifa aquela palavra, você anota o que Deus falou com você. Às vezes daqui 2 anos você vai abrir a Bíblia e você vai dar de cara com aquela palavra que um dia falou com você de forma tão especial, e você vai lembrar de um testemunho. Quantas vezes eu abri minha Bíblia e vi lá anotado algo de pessoas que tinham orado comigo, e aquela palavra me deu força, porque ali é o seu relacionamento com Deus, é o seu diário com Deus que está aqui, está escrito aqui, ó. Dizem que quando esse livro está assim, todo rasgado, todo amassado, é porque o dono dele está de pé. É porque ele usa muito, ele fala com Deus, ele anota. Que revelação preciosa. Porque um dia, pode ser que você ore por alguém, você chegue hoje na sua casa, o seu vizinho peça oração, e a palavra está lá anotada, para que você possa ministrar aquela palavra. E sabe, igreja, é tão lindo que Deus revela no Santo dos Santos, no santo lugar. É tão lindo, esse lugar é espiritual. Será que você já foi visto lá? Será que Deus já te viu nesse lugar? Que importa ser conhecido no mundo inteiro e não ser conhecido na sala, no trono, no Santo dos Santos? Que importa o seu nome estar no primeiro lugar do concurso? O importa é meu nome estar no livro da vida.
Então existe esse lugar espiritual. Certa vez eu me reuni com os irmãos para orar numa fazenda, e Deus falou para mim: vai para o meio do mato orar. E aí Deus fala isso comigo. Eu falei: meu Deus, eu vou entrar no meio do mato à noite, sem lâmpada, sem luminária, tenho medo, se tiver cobra, se tiver bicho, vou na escuridão. Deus falou: é para você orar no meio do mato. Aí eu chamei minhas colegas que estavam lá, falei: gente, é para a gente orar no meio do mato. E aí todo mundo falou assim: nós vamos, nós topamos. Nós tínhamos ido para a fazenda para buscar Deus, era esse o nosso propósito. E aí tinha um portãozinho assim, que entrava num bosque. E aquele portãozinho, Deus me lembrava aquela canção que fala: leva-me à sala do trono, tem um caminho. E aí, igreja, Deus nos levou para um lugar, era eu e mais 4 pessoas. E aí, ali onde Deus queria que a gente orasse, estava todo iluminado. Eu não sei te explicar, mas parece que tinha um holofote ali no meio, sabe? A gente falou: é aqui. Eu sentia Deus arrumando aquele lugar, sabe? Eu falava: gente, é aqui que a gente vai orar. E nós começamos a orar. Eu não sei explicar, mas uma glória desceu sobre a gente. Estava até garoando, mas a lua ficou em cima ali da gente. Parece que a lua era nossa, era a nossa luminária. E nós começamos a orar ali, uma glória começou a tomar as nossas vidas. Ali Deus foi tomando um por um, foi uma experiência assim. E eu me lembro que eu não tinha ainda ministério na casa de Deus, eu só ia aos cultos. E aí eu me lembro que eu via um anjo trazendo uma caixa para mim. E naquele momento o rapaz que estava orando do meu lado falou assim: olha, um anjo vindo com uma caixa para você. Aí eu falei: não é possível que ele está vendo o que eu estou vendo. E aí eu não acreditava, eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí eu vi aquela caixa sendo aberta, e naquela caixa tinha uma aliança, naquela caixa tinha um microfone, e naquela caixa tinham composições. Eu só vi o que tinha dentro da caixa, mas eu não peguei, e a caixa se fechou. E aí depois nós fomos orar em outro lugar, e de novo aquela caixa vinha em minha direção. O mesmo rapaz que estava orando comigo falou: olha o anjo trazendo a caixa de novo para você. Eu pensei assim, falei: gente, não é absurdo isso, eu estou ficando louca, ele está ficando louco também. Ele falou: Karen, você viu que o anjo de Deus trouxe uma caixa para você? Eu falei assim: eu vi. E ele falou: e você viu o que tinha dentro da caixa? Aí eu não estava acreditando. Eu falei assim: me diz você o que tinha dentro da caixa, porque eu queria ter certeza que ele estava vendo o que eu estava vendo. Eu vi que tinha um microfone. Ai, gente, aí eu arrepiei, eu falei: não acredito nisso. Ele começou a descrever o que tinha na caixa. Eu falei: gente, eu não sei se eu estou ficando louca. O que é isso, Senhor? Ele falou: tinha um microfone. E naquele dia eu recebi o meu ministério. No meio do mato, numa fazenda, eu recebi um microfone e uma aliança, que a partir daquele dia eu teria um compromisso com o meu ministério. Um mês depois, eu estava no louvor da igreja. E desde lá, nunca mais saí, nunca mais sairei, amém? Mas eu fiz uma aliança com Deus naquele dia. E Deus entregou meu ministério assim, num lugar espiritual. E tantas outras coisas que Deus fez. Então existe esse lugar espiritual, igreja. E você tem que ter sede por esse lugar. Não é só sede que Deus te deu um carro, que Deus resolva a sua vida financeira, que Deus te deu um namorado, um marido, uma esposa. Não é pecado, você tem que desejar essas coisas, desejar a sua cura, mas precisa existir um desejo pela presença de Deus. E Jesus, ele estava representado nesse tabernáculo, por quê? Porque existe a multidão que está no pátio lá fora, mas para ser discípulo tem que sacrificar o quê? Tem que entregar a sua vida, tem renúncias no altar de bronze, na pia de bronze, para você entrar no santo lugar, aonde tem um pão, uma palavra que te alimenta, aonde tem um altar de incenso, onde as suas orações são recebidas por Deus, aonde tem um candelabro que te dá entendimento do que está acontecendo com você. E aí você vê, às vezes você vai orar por pessoas que elas não têm doença física, é espiritual. E quando você vai orar, você vê o demônio
e você ora e repreende, a pessoa fica curada imediatamente, porque era um demônio oprimindo a pessoa. Existe sim doença física, toda doença é demônio? Não. Nós temos doença física, servo de Deus fica doente, sim. Mas existem doenças que são totalmente espirituais. E aí, quando é espiritual, pode orar que vai sair. Então ali nesse santo lugar é que você tem entendimento do que está oprimindo a sua vida. Então que exista no seu coração um desejo ardente por esse lugar. Você passar por essa vida e falar: eu não cheguei na sala do trono, eu não conheci esse lugar. Começa a orar e fala: Senhor, eu quero ir para esse santo lugar, eu quero entrar na sua presença de uma forma que eu nunca entrei. É naquele lugar que você não consegue pedir nada, você só agradece, você só quer a glória. Fala: Senhor, o meu maior pedido hoje é que eu sinta a tua presença, porque se eu tiver a sua presença, eu vou ter tudo. Eu quero entrar no santo lugar. Por isso que a gente canta: quem já pisou no santo lugar, em outro lugar não sabe viver. Talvez você canta isso, mas você não tem ideia da profundidade. Talvez você nunca esteve no santo lugar, mas Deus quer te levar espiritualmente, caminhando espiritualmente, buscando a Deus. É quando as suas forças se acabam, uma glória inunda o teu ser de forma profunda. Se coloque de pé, você que pode, no seu lugar. Nós vamos orar para que esse santo lugar se manifeste na sua vida. O Santo dos Santos. E sabe, igreja, essa experiência que eu tive com Deus marcou a minha vida para sempre. E as pessoas que estavam ali comigo naquela mata receberam o seu ministério ali, inclusive a minha mãe. E foi um momento único nas nossas vidas, onde Deus mostrou qual era o nosso chamado e o que Ele queria de cada um de nós. Talvez você sabe o que você quer pedir para Deus, mas talvez você nunca não soube o que Deus quer de você. Talvez você tenha falado, mas você nunca ouviu Deus falar. E se revelar e dizer assim: o que eu quero, o que o Senhor quer de mim? Será que o meu propósito nessa terra é só trabalhar? É só existir? Ou Deus tem uma vida para me entregar? E naquele momento Deus falou comigo de forma tão profunda, em um louvor tão bonito, que fala do santo lugar, de alguém que quer ir para a sala do trono. E eu me lembro que no dia do meu batismo, eu estava passando tanta luta, e o pastor, sem saber, ele cantou essa canção. A canção que Deus entregou ao meu ministério. Coincidência? Não. É Jesus presente. Às vezes você falou coisas na sua casa que o pastor orou e falou no culto. Coincidência? Não. É Jesus presente. É o Espírito Santo presente nas nossas vidas. E hoje eu te convido a fechar os seus olhos e a receber essa promessa do: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe algo que Deus quer revelar para você. Existe algo mais profundo do que apenas bens materiais. Existe uma glória reservada para aqueles que o amam, para aqueles que desejam a sua presença. Ai, pastora, mas eu estou tão ferida, eu estou tão machucada, eu estou tão entristecido. Nessa noite, Ele está dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Você não precisa carregar isso sozinho, você não precisa andar sozinho, filho. Coloque essa dor diante do altar e hoje eu te convido espiritualmente a visitar o santo lugar.
Peça para o Senhor: Senhor, eu quero estar nesse santo lugar. Quando nós cantamos, o véu que separava já não separa mais. É porque esse véu que bloqueava o acesso ao Santo dos Santos, quando Jesus morreu na cruz, ele foi rasgado. E ele é o sumo sacerdote que nos leva ao coração do Pai. Você tem acesso a esse lugar. Nós somos o tabernáculo de Deus. Ele quer habitar em nós, em nós. Então, se você chegou aqui pesado, cansado, entristecido, feche os seus olhos e peça para Deus: Deus, hoje eu quero entrar nesse santo lugar, eu quero conhecer esse lugar, Deus. Sabe ali, aonde aquela dor de ter sido traído, de ter sido humilhado, aquela dor da injustiça que você tem na alma, aquela tristeza que te persegue, sabe, aquela dor de não entender às vezes e de se decepcionar tanto com as pessoas. É uma cura que é derramada sobre a sua vida, sobrenatural. Ele está aqui e hoje você vai visitar esse lugar e deixar todos os seus pesos, todos os seus medos, todas as suas preocupações. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e o poder, ministrando sua graça e o amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos, diga, e os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Sim, você estava no pátio, ali onde os feridos de alma são curados. Você agora vai entrar no santo lugar. Agora você vai deixar Jesus te curar. Os cativos, os enfermos livres são na presença do Senhor. Não há tristeza que te prenda, não há angústia que te prenda. Agora você está no santo lugar, aonde você vai buscar contemplar a glória dele. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no atro ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo
pisou e quem já pisou. Santo do Santo, Em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, clama. Oh, Shirebalaias, aleluia. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus que te cura, que te restaura, que te lava. Ele inunda esse lugar, oh Deus, oh aleluia, 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 aleluia. Deixamos diante de Ti, Senhor, os nossos pesos, os nossos medos. Quem já pisou nesse lugar, em outro lugar não sabe viver, em outro lugar não sabe caminhar, Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. No Santo dos Santos, onde só os olhos dele te veem, onde só os olhos dele te veem. Ninguém está me vendo, mas ele está te vendo. Ele vê as suas orações no secreto. Ele vê sua renúncia no secreto. Ele vê tudo que você tem entregado, filho, filha. Você está diante do Santo dos Santos, no santo lugar, onde Ele quer entregar algo para a sua vida, onde você vai fechar os seus olhos naturais e vai começar a olhar com os olhos da fé esse lugar e desejar estar nesse lugar, ali onde tem cura, ali onde tem banquete, ali onde tem pão. Você vai dizer: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, Senhor. Você está no Santo dos Santos, e como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, Diga que diminua, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dá, tua presença me prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dá, tua
Tua presença. Declara, igreja. É meu prazer. Meu lugar, sua graça. Oh, aleluia. Nós estamos no santo lugar. Tem gente que já está se vendo nesse lugar, aleluia. Xeremalaias, aleluia. Tem gente que já está se vendo nesse lugar, aleluia. Deus está derramando para algumas pessoas que estão aqui sono de qualidade. Há muito tempo você não tem dormido bem, mas hoje você vai dormir o descanso, o sono dos justos. Deus está derramando alegria sobre uma pessoa que está aqui, que uma tristeza tem consumido o seu coração dia após dia, e você não sabe explicar o porquê dessa opressão. E você está vendo aí um banquete, são uvas. É alegria, é alegria, alegria, alegria que Deus está derramando sobrenatural sobre a sua vida. É cura sobre o seu corpo, sobre o seu físico que está tão cansado. Para você que chegou aqui tão triste, tão abatido com uma luta que você viveu essa semana, e você disse: Senhor, eu não sei se eu vou levantar de novo. Vai sim, vai sim, vai sim, porque os anjos do Senhor vão te colocar de pé de novo. Você está no santo lugar, no lugar de adoração, no lugar de milagre, no lugar de resposta. Resposta. Essa semana sim, você vai ter a sua resposta da porta que se abriu. Tem uma porta tão grande se abrindo aqui. Aleluia, 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 aleluia. Para uma pessoa que tem esperado há tanto tempo, é uma porta tão grande, é uma porta tão grande. Aleluia, você está no santo, no santo, no santo lugar. Cadeias estão caindo aqui nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Receba a força que vem do alto. Receba a força que vem de Deus para viver os seus sonhos, para viver as promessas de Deus no santo lugar. Ele te quer aqui, filho. Ele te quer aqui, filho. Tudo que você está vendo aí nesse lugar é o que você está recebendo do Senhor nessa noite. Então receba sobre a sua vida a cura para o teu recomeço, o desapego do teu passado que ainda te dói, a cura para o futuro que Deus tem para você, a provisão financeira que tem te desesperado dia após dia. Ele está dizendo: ei, os pássaros, eles não semeiam e eles não faltam o alimento, as plantas não costuram, e nem Salomão se vestiu como ela. Não andei ansiosos por coisa alguma. Mais vale você do que os pássaros do céu. Deus está cuidando de tudo. Você está no santo lugar e vai sair daqui renovado pela presença do Senhor, com um novo falar,
um novo pensar. Oh, a fumaça está aqui nesse lugar, aleluia. Deus está recebendo a sua oração, o seu clamor, o seu clamor. O Santo, diga para Ele. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu amigo, Meu lugar secreto. só tua graça me dá, sem tua presença meu prazer. O Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. o meu prazer. É o nosso prazer, A tua Jesus. graça